Apocalipse, capítulo de número 16. Eu ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo, e os homens foram abraçados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chamam Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E todavia fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. As 7 taças do Apocalipse. Introdução. Este texto sagrado revela os 7 anjos prontos para derramar as 7 taças da ira de Deus sobre o sistema solar e a terra. As 7 taças estão inseridas dentro do contexto profético da 7ª trombeta, e o plano profético de Deus para o mundo vai se consumando até a grande batalha do Armagedon. A taça é um recipiente especial utilizado para se tomar bebidas importantes, principalmente o vinho, em sentido figurado. Estas 7 taças da ira de Deus representam o vinho da ira divina dada aos homens impenitentes e pecadores, os quais terão de beber, mesmo a contragosto, a primeira taça da ira de Deus. O primeiro anjo derramou a sua taça pela terra. Chagas malignas serão derramadas sobre os adoradores da besta. Apocalipse, capítulo de número 16, versos 2. O profeta Isaías afirma: E a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Isaías, capítulo 2, verso de número 17.
A segunda taça da ira de Deus. O segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. O mar inteiro será contaminado e as águas transformadas em sangue, desaparecendo a vida marinha. Apocalipse capítulo 16, verso 3. O profeta Jeremias havia falado acerca da taça da ira de Deus, dizendo: porque assim me diz o Senhor, Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles, conforme Jeremias capítulo de número 25, verso 15 e o versículo 16. A terceira taça da ira de Deus. O terceiro anjo derramou a sua taça sobre as fontes de água doce da terra, as quais se transformam em sangue. Rios e fontes de água doce e potável serão contaminados. Este juízo é a punição de Deus em decorrência de um homem ter derramado tanto sangue ao longo dos milênios, conforme Apocalipse capítulo 16, versos 4. O salmista Asaf havia previsto isso, dizendo: porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele certamente todos os ímpios da terra, soverão e beberão as suas fezes. Salmos 75, versos 8. A quarta taça da ira de Deus. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sistema solar. Trata-se do aumento da temperatura do sol, queimando os homens. Este castigo divino resulta em blasfêmias das massas humanas, em vez de arrependimento, conforme Apocalipse, capítulo de número 16, versos 8 até o 9. O profeta Isaías fala que o sol se aquecerá 7 vezes mais. Isaías, capítulo de número 30, verso de número 26. Ainda o salmista Davi previu isso, dizendo: sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso, eis a porção do seu copo. Salmos, número 11, verso 6. A quinta taça da ira de Deus. O quinto anjo derramou a sua taça sobre a sede do governo do anticristo, causando um apagão mundial. Trevas reais por todas as partes envolve o reino do anticristo. Este juízo divino acarretará problemas imprevisíveis na administração do anticristo em seu reino e nos seus negócios, como prova da soberania e do grande poder de Deus em agir quando quer, conforme Apocalipse, capítulo de número 16, versículo 10 e o versículo 11. O profeta Sofonias havia previsto isso, dizendo: aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Sofonias, capítulo 1, verso de número 15. A sexta taça da ira de Deus. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, provocando sua seca. O rio Eufrates seca, assinalando os fatos iniciais da batalha do Armagedon. Essa secagem do rio Eufrates agilizará o avanço dos exércitos do Oriente na sua marcha contra Israel. Apocalipse capítulo 16, verso 14 até o 16. O profeta Isaías previu isso, dizendo: e o Senhor destruirá totalmente o braço de mar do Egito e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento, e ferindo dividi-lo-á em 7 correntes, que qualquer atravessará com calçados. Isaías, capítulo de número 11, versículo de número 15. A sétima taça da ira de Deus. O sétimo anjo derramou a sua taça, provocando o maior abalo sísmico da história do universo. Um terremoto mundial convulsionará violentamente toda a terra, anunciando o fim do mundo. Espetaculares mudanças
ocorrerão na superfície da terra, destruindo cidades, derrubando montanhas, elevando planícies e alterando todo o contorno dos mares, conforme Apocalipse, capítulo de número 16, versículo de número 17, até o versículo de número 21. O profeta Isaías previu que de todo será quebrantada a terra, de todo se romperá, e de todo se moverá a terra, conforme Isaías, capítulo de número 24, versículo de número 19. A grande tribulação vai chegando ao seu fim, e a segunda vinda de Jesus Cristo em glória vai se desapontando no horizonte. Conclusão: estas 7 taças da ira de Deus revelam a consumação da plena ira de Deus sobre a humanidade pecadora, visto que o número 7 significa algo pleno e completo. A plena ira de Deus, contida por muitos séculos, explode nestes terríveis juízos sobre homens ímpios, ingratos e maus, na consumação dos séculos.